Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula online. Hoje, aula de gramática. Esses são alguns exemplos de conjunções coordenativas. Nós temos as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Lembre-se, vocês já viram isso dentro da análise sintática. São as mesmas conjunções que nós utilizamos quando a gente usa para cada frase que tem aquele sentido específico. Bom, quando falamos em articulação textual, ou seja, operadores de sequências e expressões referenciais, estamos falando daquilo que faz sentido dentro de um texto, para construir um texto. Então, todas as palavras, elas precisam ser conectadas através de conectivos, que pode ser conjunções, pronomes, que vão dar sentido à frase. Eles são conhecidos como operadores sequenciais. E as expressões referenciais, elas podem ser tanto um sinônimo, uma palavra parecida ou para recuperar um termo, como também os antônimos e os pronomes. Dessa forma, o texto não fica redundante e repetitivo e fica mais rico utilizando esses recursos. Em uma redação, por exemplo, é necessário saber qual conectivo e preposição que liga melhor uma ideia para fazer com que a frase se torne mais clara. É por esse motivo que nós aprendemos dentro da análise sintática as orações coordenadas e orações subordinadas. Quando as orações complementam uma outra, ela precisa de um conectivo. E para cada tipo de frase que eu vou falar, se eu vou dar uma ideia de adicionar, uma ideia contrária, eu preciso de um conectivo específico para ficar correto dentro da minha frase, para ficar com um contexto melhor, com uma ideia melhor e com um conectivo ligado referente a ele mesmo. As preposições, elas também são operadores sequenciais. Tem alguns que são específicos, como também existem as conjunções coordenativas e subordinativas. Nós já vimos algumas nas análises sintáticas também. Esses são alguns exemplos de conjunções coordenativas. Nós temos as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Lembre-se, vocês já viram isso dentro da análise sintática. São as mesmas conjunções que nós utilizamos quando a gente usa para cada frase que tem aquele sentido específico. Também temos as conjunções subordinativas, que são as causais, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais, concessivas, proporcionais, finais, temporais e também existe uma coerência também utilizada. Então, nas subordinativas, também nós já vimos nas orações subordinadas na análise sintática, nas substantivas, nas adjetivas e nas adverbiais. Quando falamos em coesão e coerência textual, nada mais é a maneira de estruturar esse texto. Então, quando nós temos os articuladores, nós damos sentido à frase, porém dentro do texto, dentro de uma estrutura, é necessário haver uma organização, que é conhecido como coesão e como coerência de texto. Podemos ver alguns exemplos de coesão textual. Mais alguns exemplos, como a substituição, a elisão, a conjunção e a coesão lexical. Bom, então é muito importante os articuladores e a coesão e a coerência. São eles que fazem com que o texto tenha sentido e no momento de uma redação, por exemplo, de um vestibular, o leitor consiga ler e compreender de maneira clara e objetiva o que está tentando ser passado a ele. Então agora é necessário vocês fazerem uma breve leitura do capítulo e responder os exercícios da página 48 a 73. Não se esqueça de enviar pela plataforma do Ava Poliedro as atividades. Qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus, fiquem em casa.